É visível que a nossa fé pode ficar completamente comprometida a partir do momento em que a gente vê tantas injustiças acontecerem. Você já deve ter ouvido falar, talvez você já tenha até mesmo visto situações em que pessoas desonestas, corruptas e criminosas conseguem ganhar poder, dinheiro, espaço, mídia, notoriedade e crescem e crescem e crescem no mundo dos homens, usando muitas vezes da fragilidade humana, vendendo coisas erradas, fazendo propagandas erradas, corrompendo-se, corrompendo a outras pessoas, vendendo a alma para o diabo. Com certeza você já ouviu falar de alguma história, de alguma situação em que isso fosse imperativo, que isso fosse o centro de uma determinada atenção. E passa a vida inteira, passam-se os anos, décadas, e parece que aquela pessoa nunca vai sofrer a verdadeira punição de que deveria, de acordo com os teus princípios, a você que assiste esse vídeo, de acordo com a tua maneira de ver a vida. E então você pensa, mas a justiça de Deus há de ser feita, enquanto que a justiça dos homens não chega nem aos pés de uma possível justiça divina. Enquanto que outras pessoas podem simplesmente questionar e questionar cada vez mais, e Deus onde é que fica? Temos a tendência de perder a fé já tão frágil e difícil de conquistar. Então perdemos a fé, não acreditamos mais nas religiões e em vez de a gente se aproximar cada vez mais do divino, do sagrado, do que é fundamental para a nossa existência e para a nossa espiritualidade, acabamos ficando distantes, muito distantes de uma proximidade, de uma verdadeira luz. Só que isso, para você que tem a mínima sensibilidade, uma pulga atrás da orelha, você pode entender que talvez nós tenhamos que crescer mais, compreender mais os desígnios divinos e nunca, mas nunca duvidar de que haverá justiça do ponto de vista espiritual, porque ela não falha e ela chega na hora certa. Ela não falha, ela não tarda, ela não tem a ver com a justiça humana. Ela é completamente superior e muitas vezes a gente não entende, até porque nem sempre a gente enxerga o que realmente acontece. Depois de ver a recente notícia de João Teixeira de Faria, o conhecido popularmente como João de Deus, já fiz vídeos sobre ele aqui no canal. E saber que apesar de ele ter pego em mais de 90, quase 100 anos, 99 anos de prisão, bom, e tem muita condenação ainda para vir, tem muita coisa para chegar, mas ele está recluso em seu lar para cumprir essa pena. Aí você pensa, poxa vida, mas que pena é essa? E que espírito é esse? Cara, o que foi que ele fez? O que realmente ele fez? E por que essa queda? Vamos lá? Eu sei que muita gente duvida até mesmo de sua capacidade mediúnica, mas eu quero lembrar a todos vocês que mediunidade é uma faculdade intrínseca ao ser humano, a faculdade da mediunidade, o dom da mediunidade, tudo isso é natural ao ser humano, mas alguns vão desenvolver e outros não vão desenvolver. Uns são chamados e outros não serão. E João de Deus foi chamado e sim, ele foi médium, é médium, mas aí é que tá. Eu já falei antes e vou repetir a importância da doutrina espírita. Você pode até não concordar com tudo, ou com a prática espírita, ou com a maneira como as pessoas interpretam isso ou aquilo. Você pode discordar até mesmo do que eu estou falando aqui. Você está livre, na verdade, você é um ser livre e você deve discordar de tudo aquilo que não te soar inteligente. Porém, não significa que ela não tenha, em sua essência, os caminhos para doutrinar a selvageria humana. João de Deus em vidas passadas. Olha só, estou fazendo aqui um pequeno quebra-cabeça. João de Deus em vidas passadas, quem ele foi? Que João de Deus não é nada. Esse dito indivíduo, quem é que ele foi no passado? Ele já foi psicopata, ele já foi um cara que estuprou muitas mulheres, que violentou muitas mulheres em vidas passadas. Ele já foi estuprador, ele já foi bandido, ele já fez muita coisa errada. Mas ele também já teve uma vida em que ele viveu muito enclausurado. Como faz mal às crenças limitantes. Crenças que nos limitam para favorecer, vou até falar melhor, crenças que nos limitam para ilimitar o bolso de alguém. Quer ter uma ideia das vidas passadas de João de Deus? Das poucas que eu posso observar, porque eu não consigo 100% saber delas, eu digo para vocês o seguinte, voltando bem para o passado, numa de suas primeiras vidas durante a Idade Média, no grande crescimento da igreja e do controle em que eles usam essas crenças limitantes, e olha a crença limitante, que é, ele se percebeu ao chegar de sua adolescência que ele era homossexual, que ele gostava de homens. Isso mesmo, esse que você conhece como um médium filho da.
e que violentou tantas mulheres, ele lá atrás tinha amor a outros homens, tinha desejo carnal a outros homens. E não podendo exercer isso porque era pecado, ele poderia ter, sei lá, ser colocado na fogueira, ser jogado à fogueira de sua época. Ele acabou reprimindo isso dentro dele. E como é que ele reprimiu? Ele foi ser padre. Porque assim ele não correria o risco. Entregando-se a Deus, ele, na verdade, pelo temor, é uma coisa, né, que as pessoas temem quando devem amar, mas enfim, pelo temor a Deus e como tentativa de fuga, ele acabou entrando nesse mundo dos padres e ali ele ficou. E ali ele foi uma pessoa extremamente infeliz, cada vez mais amarga, cada vez mais difícil de lidar com os seus desejos, com os seus pensamentos. Ele nunca se entregou a Deus como ele poderia se entregar. Nunca. Aquilo foi sempre superficial. A trajetória desse espírito, das vidas que eu consigo observar, ele foi sempre superficial. Ele nunca teve fé. Numa vida seguinte, o que aconteceu com ele? Tornou-se um estuprador. De novo, com muitos problemas da ordem da sexualidade, ele se tornou um violentador de mulheres, muito fácil, mas de mulheres nesse caso. Violentava mulheres, chegou a violentar crianças, meninos também, ali no florescer da adolescência. Só que também viveu impunemente. No decorrer de sua trajetória, obviamente que ele teve outras vidas, eu não consigo abraçar mais vidas, mas sei que ele teve mais vidas e vidas em que ele sofreu, inclusive, começou a expiar essa carga, essa negatividade do mal que ele fez a tanta gente. E o mal que ele fez aos outros, se vocês prestarem bem atenção nessa história que eu estou contando, na verdade, começou com o mal que ele fez a si mesmo e por questões da própria sociedade, infelizmente. Mas a sociedade também sempre esteve errada em sua conduta. E sexo sempre foi um tabu completamente terrível, desnecessário, sempre tido como pecado ou então muito de atos desrespeitosos e violentos e, bom, enfim, não vou me alongar nisso. A última vida dele, ele foi um jovem, uma criança que não chegou aos seus 13 anos de idade. Ele viveu no estado de Goiás, no Brasil, mais ou menos uns 150 anos atrás, por cima, vinha de uma descendência de mistura de etnias, de indígena, enfim, com um europeu. Era uma criança pobre, filho, né, de pessoas assim, dessa etnia, digamos, essa mistura. Só que ele sonhava muito em ser uma pessoa rica, porque ele queria ter acesso às coisas, ao luxo, à boa vida, enfim, a tudo isso, que não é um erro, você ter a ambição de você viver melhor. Isso vocês vão sempre me ouvir falar sobre isso. Ambição não é um erro, ganância sim, é pecado, essa que é a verdade, mas ambição não. A ambição faz você jogar tua preguiça no lixo e ir atrás das coisas que você deseja na sua vida. Mas ele tinha uma ambição e uma inveja muito grande dos meninos, que eram os filhos reais da casa que eu vejo, assim, tipo, é um lugar muito grande, antigo, essa região aí de lavoura, de algum cultivo, alguma coisa assim. Só que ele foi violentado, ele foi estuprado por um dos homens dessa fazenda que eu estou enxergando, que morava ali, que tinha muito poder. Rebelde, ameaçando denunciar, esse homem acaba matando o jovem menino. Então aquilo que podia ser para ele uma recuperação se tornou motivo de muita raiva. E o grande problema dele estava voltado com a sexualidade. Porque uma parte dele não consegue entender que o fato de você ser homem, e aqui eu estou colocando uma opinião pessoal mesmo, e de você ser mulher não tem nada a ver com o que você faz na cama, ou com quem você faz. Tem a ver com suas atitudes. Tem muito homem que transa com mulher ou com suas esposas ou com várias mulheres para mostrar uma grande virilidade, mas não as respeitam, não as satisfazem, não sabem fazer absolutamente nada, porque eles são fracos, muitas vezes eles são violentos e eles acham que com violência eles estão fazendo uma grande coisa quando eles não passam de meros animais. Ele não entende isso. O espírito dele não entende isso. E ele fez o que fez nesta existência porque ele é um homossexual em essência. Mas ele não consegue admitir. Todas aquelas crenças limitantes, todo aquele pensamento antigo, tudo aquilo que ele passou em outras vidas está dentro do seu espírito. Porém, houve um arrependimento. E foi dada a ele uma nova chance por parte da espiritualidade, de maneira que ele pudesse servir a espiritualidade através da caridade. E a porta mediúnica dele foi aberta. Só que ele não teve doutrina. Tanto que a casa dele era uma casa católica. E nada a ver com o catolicismo, porque nem o catolicismo aceita isso. Mas ele se entendia como um médium católico. Há várias entrevistas dele falando exatamente isso. Ele se entendia como um médium católico. Uma contradição. O que faltou a ele é a grande doutrina espírita, sim, que é a precursora, que é a que nos dá luz, a que nos dá clareza. Você pode concordar, você pode discordar, mas ela ensina o médium. Tem muita gente que prefere dizer que não é espírita,
espírita, tanto que muitos espíritas têm raiva até da própria Zíbia Gasparetto por causa disso. Chegou um momento da vida dela que ela disse que não era mais espírita, que ela abandonava o espiritismo, porque assim ela podia cobrar livremente por aquilo que ela fazia, por conta da crítica dos espíritas. Mas existe muito para amadurecer no quesito cobrar ou não cobrar dentro do ambiente espírita. Você não cobra pelos trabalhos mediúnicos. Você não cobra por cirurgia espiritual, você não cobra por oração ou por passe. Até a Igreja Católica cobra para rezar missa, gente. Que absurdo. Você não deve cobrar essas coisas. Mas existem outras coisas que naturalmente são cobradas, que faz parte da matéria. O livro vem de graça? Uma peça de teatro vem de graça? Bom senso. As pessoas também têm que viver. Fazer fortuna é diferente. Explorar a fé alheia é diferente. Mas o João de Deus não tinha esse João, vou parar de falar João de Deus, né? Ele não tinha esse discernimento. Ele não teve a conduta espírita, a doutrina espírita, kardecista mesmo me refiro, que está presente no meio kardecista, quando é de coração, que está presente no meio umbandista, candomblessista, em todos aqueles que agem em nome de Deus de verdade e querem o bem e fazem o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. A base espírita é essa, porque fora da caridade não há salvação. Porém, ele foi testado para saber até que ponto era um espírito que merecia tudo aquilo que acabou ganhando em sua vida. A própria mediunidade foi uma maneira de ser testado. Nós somos testados na pobreza, nós somos testados na riqueza e nós somos testados na espiritualidade. Todos nós somos testados. E geralmente os testes são bem difíceis, verdade seja dita. E aí ele fracassou. Por isso a queda. Porque agiu de má fé, porque agiu por ambição, porque o poder lhe tomou a mente. Certa vez eu conversei com uma pessoa que chegou a conhecer ligeiramente esse João. E ele disse assim para mim, eu lembro claramente, não tem porquê ele ter feito isso, não entra na minha cabeça. E quando eu conheci o João, ele era um cara bonito, estava cheio de mulher ao redor dele, querendo estar com ele. Ele tinha tudo à sua disposição, ele tinha tudo que ele queria à sua disposição. Dinheiro, poder e mulheres. Para que violentar? Não entra na minha cabeça. Essa pessoa me contou isso certa vez, entende? Mas o desejo de vingança, o fato de ele não ter se assumido homossexual como é, em essência, e ter vindo isso lá de trás, causou esse distúrbio enorme nele, causou esse problema, e agora a queda começou. E por mais que a gente ache que é uma grande injustiça ele não estar na prisão, que na verdade eu não concordo com isso, ele deveria estar na prisão, porque tem que ser igual para todo mundo, e para mim não importa a idade. Ele deu conforto para as mulheres que ele violentou, para os crimes que ele aprontou, que ele cometeu? Não. Para que ter conforto agora? Eu não concordo, isso é uma falha da lei brasileira. Ponto. Mas o grande sofrimento dele começa no espírito. Deve ser horrível você ser alguém que você não pode dizer quem você é. Aqueles que são homossexuais e muitas vezes, e que estejam assistindo esse vídeo e não tem problema em assumir, e tiveram problema antes em assumir, me diz que prisão horrível é essa. Eu sei das prisões que eu vivi, que não tem a ver com isso. Tem a ver com as histórias minhas que você já conhece, eu não vou ficar aqui falando não. Mas gente, não tem castigo pior. Fora o sofrimento, a angústia. Você acha que o espírito no umbral passa fome ou frio? Não, passa fome e frio, Fernanda. Mas a grande dor é o conflito, a guerra interna, o fato de nunca estarem em paz. Esse é o conflito, esse é o problema. E isso gera uma escuridão por dentro. Gente, deixa para outro vídeo, que parece muito bonitinho que eu tô falando, mas não é. Ah, vou deixar passar aqui nos comentários. Dá uma olhadinha no sofrimento desse espírito que incorporou em mim numa mesa branca. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Se você não assistiu, vai lá e assista, para você ter noção do grau de sofrimento. Numa mesa, imagine num umbral. Imagine esse espírito que passou por mim no umbral. Imagine o sofrimento desse tal João. Depois que ele for pro umbral, ele vai... Ai, eu odeio quando tem flash de futuro. Eu não gosto de ver nada, não. Cara. Que horrível. Ui, corta. Eu acho lamentável, porém é do ser humano fracasso. Eu já fracassei em algumas provações e desejo não fracassar mais. Não quero isso pra mim, que dói muito. Nada comparado a isso, óbvio. Como você já fracassou em vários momentos da sua vida, tenho certeza, porque isso é normal. E você não quer mais isso pra você. E claro, muito distante desse tipo de comportamento. Mas cada um, na dose de sua luz. Eu lamento.
muito. E lamento muito pelas vítimas. Lembrando que eu fiz uma entrevista, fiz uma super live com a Zahira, que foi a primeira mulher holandesa, bailarina, que denunciou esse indivíduo lá atrás. Eu fiz uma entrevista com ela, vou deixar o link passando por aqui também. Mulher corajosa. É de gente assim que esse mundo precisa. E que esse cara aprenda a lição, que esse espírito aprenda a lição, que se assuma. Porque se ele se assumisse, não ficava tão reprimido, tudo tão fechado dentro dele. E as coisas seriam melhores para ele mesmo. Talvez ele conseguisse ser um pouco feliz, mas ele está longe, mas muito longe de qualquer felicidade. Lamento. Encerro esse meu vídeo por aqui, deixando a minha gratidão a você que me assistiu. Muito, muito, muito grata. Deixa sua curtida para mim. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Por favor, inscreva-se. Me siga nas redes sociais. E olha só, me refiz agora, tá, gente? Olha só, quer fazer terapia comigo? Terapia quântica e terapia de vidas passadas? Entre em contato através do e-mail fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com. Uma coisa é certa, a sua vida vai destravar mesmo. Trate-se de dentro para fora e você vai entender. Você vai ver depois como é tão bom. Beijo na alma, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.